Assim como você, eu tenho uma curiosidade para saber como que alguns candidatos se comportaram aqui nos colégios eleitorais, né? E como eu tive uma disponibilidade de tempo mesmo, porque carece de tempo para fazer isso, eu fiz um breve levantamento de como que alguns candidatos, não dá para fazer todos, né? É humanamente inviável, mas como que eles se comportaram em determinadas regiões aqui de Parelheiros. Então eu vou falar algumas curiosidades para vocês e quem achar legal pode pedir de outros colégios e de repente eu consigo fazer, né? Embora essas informações aqui sejam de acesso público, tá tudo no Tribunal Superior Eleitoral. É só procurar lá. O que eu fiz aqui foi compilar isso pra gente conversar, né? Quem é aqui de Parelheiros viu uma campanha bastante forte, por exemplo, dos candidatos do PT, os candidatos da família Leite e alguns candidatos da região também, como o Wagner, como a Keila, como o Emerson. E daí a gente vai falar aqui a respeito disso, tá bom? Eu vou separar primeiro, vou falar primeiro do CEL Parelheiros, que é o maior polo aqui da nossa região. E quem se interessar, de repente eu posso falar de alguns outros colégios também, de repente até de algum outro candidato que alguém quiser saber. Por exemplo, dentro do Colégio CEL Parelheiros, nós temos 3 unidades escolares, né? Nós temos a MF Manuel Vieira, nós temos a EMEI de Parelheiros, e nós temos também é uma que só tem uma sessão, para quem não sabe, que é o CEL SEI Parelheiros, que só tem uma sessão. Primeiro eu vou falar um pouquinho da MF Manuel Vieira, que é um colégio que tem muitas sessões, né? E lá nós vamos falar primeiro dos candidatos do PT, porque aqui em Parelheiros os candidatos Alexandre Leite para deputado federal e o Milton Leite Filho para deputado estadual, eles foram os mais votados em todas as sessões, absolutamente todas as sessões que eu pelo menos vi. Então esses dois eu não vou fazer comparação, porque eles sempre estão em primeiro lugar, tá? Então tudo que eu falar aqui é em relação a segundos colocados, tudo bem? Então, por exemplo, o candidato Nilton Tato, candidato a deputado federal, ele foi o segundo mais votado para deputado federal em, em quase todas as sessões da MF Manuel Vieira, né? E o principal adversário dele, o Alfredinho, ele venceu em apenas 2 sessões. Alfredinho leva em 2 sessões e Nilton Tato leva em absolutamente todas as outras, que são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sessões. Em 16 sessões o Nilton Tato ganha e em 2 o Alfredinho ganha. O candidato Enio Tato, candidato do PT também a deputado estadual, ele é o segundo colocado na maior parte das sessões, porque em absolutamente todas Milton Leite Filho lidera, né? E aqui nós temos algumas surpresas, onde Nilton Tato não é o segundo colocado, aparece um outro candidato do PT, o Maurici, que acaba sendo o segundo colocado. Em 2 sessões acontece isso. Ou seja, o Maurici é segundo colocado em 2 sessões e o Enio Tato é segundo colocado em todas as outras, em 16 outras sessões, né? E nesse local do céu, a gente tem que mencionar também, eu acho bacana mencionar os candidatos da região, né? Que eu optei por fazer uma tabulação aqui da Keila, do Wagner e do Emerson, né? 2 deles candidatos a deputado estadual, a Keila e o Wagner, e o Emerson vinha para deputado federal, né? Nenhum dos 3 conseguiu se eleger por questão de número de voto mesmo. Mas, no entanto, a candidata Keila, ela tem um rendimento muito interessante aqui no ponto do Manuel Vieira. Por exemplo, a sessão em que ela teve mais votos, ela teve 21 votos. 21 votos nessa sessão, ela conseguiu ter uma margem de votos do nível do Nilton Tato. Aliás, do Enio Tato. Porque o Enio, na mesma sessão, teve 25 votos e a Keila teve 21 votos. É um nível bastante respeitável.
Lógico que esse foi o maior número de votos que ela teve, mas dentro desse colégio ela teve números muito bons. Ela teve sessão com 19 votos, sessão com 18 votos, nunca inferior a 10. Nunca inferior a 10 votos. O candidato Wagner teve uma margem de votos sensivelmente menor. A maior sessão que ele teve votos foram 10 votos, né? Ficou entre uma média de 6 ou 8. O candidato Emerson teve menos votos. A maior taxa de votos aqui foi 7 votos em 3 sessões. E depois sempre inferior a isso, né? Agora falando também dentro do Céu Parelheiros, na EMEI Parelheiros, Nilton Tato e Alfredinho sempre duelando pelo segundo lugar, né? O Nilton Tato aqui nessa questão ele fica na frente em 5 sessões e Alfredinho fica na frente em 6 sessões. E na totalidade de votos, o Alfredinho, nesse ponto de votação, ele vence o Nilton Tato apenas por 3 votos. O Alfredinho conseguiu 190 e o Nilton Tato conseguiu 187, ou seja, foi uma briga realmente cabeça a cabeça. E os principais adversários desses dois candidatos, também na linha de esquerda, porque, novamente, Alexandre Leite e Milton Leite não entram nessa contabilidade porque eles sempre estão na frente. Eles sempre ganham em todas as sessões. Mas, curiosamente, em algumas sessões, por exemplo, o candidato Eduardo Suplicy, que se consolidou um dos mais bem votados de São Paulo, ele conseguiu, nessa sessão, em uma dessas sessões, ser mais bem votado que o Enio Tato, e o Boulos, que vinha para federal, ser o mais bem votado, tanto na frente do Nilton Tato quanto na frente do Alfredinho. Curiosamente, esses dois candidatos, Eduardo Suplicy e o Guilherme Boulos, embora tenham sido candidatos muito bem votados na cidade e no estado, aqui na região de Parelheiros a margem de votos deles é sensivelmente mais baixa que os candidatos mais populares na região, vamos dizer assim. Eles ganham em pouquíssimas sessões. Agora, o último colégio dentro do Céu Parelheiros, que a menos que a tabela que eu tenha usado tenha se mostrado não atualizada, dentro da SEI Parelheiros existe apenas uma sessão, a sessão 572. Eu achei estranho, mas é a única disponível, por exemplo. E lá é uma briga bastante equilibrada entre os candidatos da esquerda, Nilton Tato e Alfredo. Nilton Tato consegue 20 votos e o Alfredinho consegue 18. A única sessão. E daí as considerações que eu gostaria de deixar aqui é a respeito da candidata Keila, que no Céu Parelheiros ela teve uma votação muito boa, uma votação expressiva, com uma média de eleitores equiparável aos candidatos mais bem consolidados da esquerda na região. Muito claramente, essa média dela se mantém muito boa nos colégios mais centralizados aqui de Parelheiros, como, por exemplo, no Leda, como, por exemplo, no próprio Colégio Senador. E esses votos vão diminuindo conforme a gente vai se distanciando um pouco do centro de Parelheiros. Mas isso foi apenas uma curiosidade. Caso vocês tenham gostado, eu posso fazer de alguns outros colégios, falar de alguns outros candidatos que tenham curiosidade. E é isso aí, gente. Valeu!